Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui nesses vídeos nossos aí de Física 1, onde agora nós vamos começar a falar de conservação de energia. Então vamos já à nossa tradicional revisão, mas antes eu queria retornar aquela primeira revisãozinha de todas, aquela introdução que a gente fez já lá nos primeiros vídeos. Então o que a gente está estudando? A gente está estudando movimento de partículas ou de sistema de partículas. Até então, o que a gente estava fazendo era o seguinte: dado uma partícula, uma bolinha, um cubo, uma caixa, o nosso amigo bloquinho, que eu sei que vocês tanto odeiam, ou amam, depende, né? Mas a gente estava querendo analisar qual que era a velocidade. Esse era o nosso sistema. O nosso sistema era aquele bloquinho, aquela bolinha e assim por diante. E a gente tinha forças atuando nesse sisteminha nosso, que era o bloquinho ou a bolinha e assim por diante. Mas nesses vídeos agora a gente vai começar a mudar um pouco, a gente vai ampliar um pouco nossa mente. Ampliar a mente é sempre muito bom, a gente consegue enxergar coisas diferentes quando a gente tenta olhar com perspectivas diferentes para as coisas. Mas a gente quer, de toda forma, a gente vai estar querendo analisar movimento de partículas. Então, movimento de partículas no sistema de partículas, é isso. Para isso a gente começou falando de cinemática, a gente falou de lei de Newton e agora a gente está chegando na parte de conservação de energia. Para depois a gente falar de momento linear e depois, no finalmente, a gente vai falar de rotações. Não sei se eu comentei com vocês, mas decomposição de vetores é muito importante. Vocês devem ter notado isso nas avaliações, nas tarefas. É muito importante a gente treinar e saber decomposição de vetores de fato. E saber escrever vetores com uma notação elegante. Essa elegância matemática aqui, eu acho isso aqui extremamente elegante. Isso aqui não é só uma chatice, colocar uma setinha aqui, um chapéuzinho nesse camarada. Isso aqui tem um motivo para isso. Essa quantidade é diferente dessa quantidade aqui, ó. Esse V1 setinha é diferente desse V1 sem setinha. Então são quantidades diferentes que seguem regras diferentes. Então é importante a gente escrever direito quem são os nossos camaradas aqui. Então, já tinha falado com vocês de decomposição de vetores, fica essa dica, mas aqui uma revisão grande do que a gente já viu. A gente começou falando de cálculo de vetores, eu acho que eu já comentei com vocês até nesse vídeo sobre decomposição de vetores. Depois a gente falou de tempo, espaço, posição. A gente definiu velocidade como sendo a taxa de variação da posição no tempo. A gente definiu aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente viu o caso onde a aceleração é constante. Vocês viram que eu tirei aqui os dois pontos aqui, ó, aleluia. A gente viu o caso onde a aceleração é constante. A gente deduziu as equações de movimento para o caso onde a aceleração é constante. A gente falou de movimento circular uniforme, que apesar de ter módulo da aceleração constante, a aceleração não é constante. Depois a gente falou de movimento relativo, primeira lei de Newton, que a gente falou de lei da inércia, que vai nos definir aí o sistema de referencial inercial. A gente falou de segunda lei de Newton, que é a lei de forças. Se a gente souber todas as forças que atuam no corpo, em princípio a gente tem aceleração. Sabendo a aceleração a gente tem a velocidade, em princípio, se a gente souber resolver essa equação aqui. Sabendo a velocidade, em princípio a gente tem a posição. Então, sabendo a posição e a velocidade inicial, sabendo as forças que atuam no corpo de massa m, em princípio a gente tem a aceleração desse corpo e a gente tem o movimento dele por completo, se a gente souber integrar isso aqui tudo, mas só que isso aqui pode ficar complicado. A gente viu algumas forças especiais, a gente falou da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Depois a gente começou a falar de energia. A gente falou assim, o que é energia? Energia é um número que a gente atribui ao estado de uma parte de um corpo ou de um sistema. A gente começou atribuindo um número ao estado de movimento de um certo corpo. Então, o número que a gente atribui ao estado de movimento de um certo corpo é essa energia cinética, que ela é definida como sendo meio de mv2. E aí a gente já discutiu isso aqui bastante, dessa parte de energia cinética, e aí a gente também falou assim, ó, tá, essa energia cinética ela vai ser constante sempre? Não, ela pode ser alterada. Quando que ela vai ser alterada? Para o escopo aqui desses vídeos nossos, a energia cinética ela vai ser alterada quando houver uma força que realiza trabalho sobre o meu corpo, tá certo? Sobre o corpo em questão que a gente está estudando. Então, se uma força ela pode realizar trabalho sobre um corpo ou não, e ela pode realizar um trabalho positivo ou negativo, depende. Se o trabalho for positivo, ela vai aumentar a velocidade desse corpo. Se o trabalho for negativo, ela vai diminuir a velocidade desse corpo. Então, isso aqui a gente já estudou também. Aqui é uma definição um pouco mais geral de trabalho. Aqui eu coloquei f dx para ser só em x e aqui embaixo eu já coloquei em geral, tá certo? E a gente deduziu também esse camarada rosa aqui, que é muito importante, que é chamado de teorema trabalho-energia cinética. Ele vai me falar o seguinte, que o trabalho total realizado sobre uma partícula, isso aqui é igual à variação de energia cinética dessa partícula. Isso aqui acaba sendo muito importante, a gente vai usar isso mais para frente. E para uma força genérica em 3 dimensões aqui, o trabalho ele é definido dessa forma aqui. É a generalização dessa equação aqui.
Beleza? Então, se a força ela for variável, a gente tem que usar uma integralzinha para a gente calcular esse trabalho. Isso a gente viu lá atrás. Bacana. Até então, a gente estava fazendo... Isso aqui foi só uma revisãozinha, aqui também uma revisão, está até escrito aqui, ó, revisão, trabalho e energia. Até então, como é que a gente estava lendo esse problema aqui? O que é esse problema? Esse problema está desde lá de cinemática. Esse problema fala o seguinte, esse camarada joga uma bolinha aqui com velocidade para cima de V0. Essa bolinha vai subir, depois vai cair aqui num desfiladeiro aqui que tem 6 metros de altura até o camarada aqui que jogou a bolinha. Como que a gente estava lendo esse exercício aqui? A gente estava lendo ele assim, a gente estava lendo que essa bolinha que era o sistema, ela subia com velocidade V0, subia até uma certa altura e depois caía. Então, o sistema era a bolinha sujeita à força gravitacional. No final desse vídeo, a gente vai ver um outro jeito de ler esse exercício, mas só que a gente só está ampliando o nosso sistema. O problema é o mesmo, a bolinha vai subir e descer da mesma forma, só que a gente vai ampliar um pouco o nosso sistema. E com isso a gente consegue ganhar informações e até facilidade de resolver os problemas relacionados alguns problemas relacionados ao movimento de partículas. Então como que a gente estava lendo isso? A gente estava lendo assim, ó, o sistema nosso era essa bolinha, só essa bolinha, nosso sistema era só a bolinha, sujeita à força gravitacional. Então era isso. Nosso sistema era a bolinha aqui sujeita à força gravitacional. Então quais quantidades que a gente estava estudando? A gente estava estudando a energia cinética da bolinha e o trabalho realizado pela força gravitacional na bolinha. Por quê? Porque o nosso sistema era só bolinha. Se o nosso sistema é só bolinha, no meu caso aqui é sempre o meu pendrive, né? Se o meu sistema aqui é esse pendrive, a Terra está isolada, está fora desse sistema. Então a Terra ela vai realizar uma força externa nesse sistema. Então, antes a gente lia esse problema assim. Meu sistema é só aqui o pendrive e a força gravitacional ela pode atuar nesse camarada fazendo ele cair. Esse camarada aqui pode cair assim, dessa forma. Então, ele está aqui, vai cair. Pum, beleza? Ele vai cair por quê? Porque existe uma força externa atuando nesse camarada. Essa era a linguagem que a gente estava fazendo até então. A gente vai mudar um pouquinho essa linguagem. No final desse vídeo a gente vai voltar. Então tá, mas o que é energia? Aqui eu coloquei um probleminha que é o seguinte. Tem uma bolinha aqui que ela sai aqui desse ponto 1 e chega aqui nesse ponto 2. Ela faz essa trajetória aqui. O que é energia? A gente já tinha falado isso lá atrás. Energia é um número que a gente atribui ao estado de uma partícula. Esse problema aqui ele pode ser simples, mas pode ser extremamente complicado. E mais do que isso, volta aqui nesse desenho aqui da bolinha. Esse problema aqui ele é um problema até relativamente simples, só que a gente pode ter problemas extremamente complicados. Por exemplo, esse problema aqui, ó. Imagina esse problema, eu vou deixar no link da descrição, o link disso aqui na descrição, mas imagina essa simulação aqui do FET. O que eu tenho nessa simulação aqui? Eu tenho um pêndulo que está rodando com essa amplitude aqui, ó. Deixa eu reiniciar esse camarada. Eu pego esse pêndulo aqui, solto ele aqui, ó, pum. Ele está lá oscilando, só que eu só deixo ele lento aqui e vou deixar para mostrar a velocidade e a aceleração desse cara. Olha só, a aceleração é essa seta amarela e a velocidade é essa seta verde. Nem a aceleração e nem a velocidade são constantes nesse caso. Imagina a complicação que não é para fazer aquelas integrais e tudo mais. A aceleração que não é constante. Se a aceleração não é constante, a gente não pode utilizar aquelas equações que a gente já tinha. Então vocês imaginam tentar resolver esse problema aqui desse pêndulo só o tipo que a gente estava analisando daquele bloquinho descendo o plano inclinado. Isso fica extremamente complicado para analisar desse jeito que a gente estava fazendo. E aí a gente pode tentar analisar de outras formas. E aí eu vou pegar uma outra simulação que também é do FET, que é um camarada aqui na pista de skate. Vou dar o play aqui, ó. A ideia é a seguinte, eu posso colocar esse camarada aqui em qualquer lugar aqui, e o que eu quero qual que é o programa da mecânica? É saber a posição e velocidade desse cara para qualquer instante de tempo. Então eu vou soltar esse cara aqui e vou dar o play aqui, ó. A velocidade dele aumenta, depois ela dá uma diminuída, depois aumenta. Vocês estão vendo que a velocidade não é constante. Certo? Então já tem mais problemas aqui, a velocidade não é constante, tem acelerações envolvidas e tem muita coisa envolvida. A posição dele chega até aqui, só que é a posição aqui varia de uma forma, depois a velocidade aumenta, depois diminui, depois aumenta de novo e diminui de novo. É bem complicado um problema desse. Pode se tornar extremamente complicado esse tipo de problema. E aí a gente pode pegar até um exemplo exagerado, tipo esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, eu vou soltar aqui, ó, você tem aqui um robozinho aqui, um trenzinho aqui de montanha-russa, e ele vai fazer uma trajetória louca ali, mas aí vocês tentam imaginar como seria resolver isso
Resolver esse problema, saber o movimento desse carrinho para qualquer instante de tempo, dado só lei de força, igual utilizando só a lei de Newton. Só e somente lei de Newton. Eu vou dar o play aqui, vocês vão ver. Olha como que esse camarada aqui está rodando. É muito difícil de resolver esse problema. Esse problema é extremamente complicado de resolver. E além disso, a gente pode ter um professor maluco que vai colocar na prova, e aí o cara vai e coloca aqui, ó, ponto 1, coloca com atrito ainda esse camarada. Então esse camarada aqui vai sair desse ponto aqui, aí ele vem andando aqui, só que aí ele não vai chegar mais até aqui em cima. Ele vai diminuir aqui, ele vai chegar só até aqui e vai voltar. E aí, como resolver isso? Isso aqui pode se tornar extremamente complicado de resolver. Vocês viram que ele nem completou a volta aqui não. Esse problema pode se tornar muito complicado de resolver. E aí, como fazer? Para responder isso, a gente vai ter que começar a falar de conservação de energia e energias potenciais e a relação disso, e a gente vai ter que começar a ampliar um pouquinho nossa ideia de sistema. Nosso sistema não vai ser só mais essa bolinha, só que a gente vai ampliar um pouco o nosso sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ler esse problema aqui como sendo a bolinha mais o planeta Terra. O nosso sistema não vai ser só mais a bolinha, vai ser a bolinha mais o planeta Terra. Mas para isso a gente tem que definir uma coisa ainda, a gente tem que falar de força conservativa. Então vou tentar falar um pouquinho de força conservativa para vocês. Não vou falar extremamente rigoroso, que não é o ambiente para eu falar disso aqui rigoroso sobre campos vetoriais conservativos. Isso vocês vão ver lá no cálculo 2, cálculo 3, vocês vão ver campos vetoriais conservativos. Só que eu vou dar uma pincelada nisso. Então olha só, a energia é um número que a gente atribui ao estado de uma partícula do sistema. Então o número que eu vou atribuir dessa bolinha saindo aqui desse ponto 1 e vai chegar até nesse ponto 2. É isso que eu estou querendo saber. Só que essa bolinha aqui, ela não precisa de passar por esse caminho verde claro aqui não. Ela pode sair desse ponto 1 e passando por esse caminho, só que ela pode passar por esse caminho aqui, ó. Ela pode chegar, fazer esse loop doido aqui e chegar nesse ponto 2. Ela pode vir também por esse caminho aqui, ó, verdezinho aqui, ó. Por que não? A bolinha, em princípio, ela pode pegar todos os caminhos aqui que ela puder, certo? Em princípio, ela pode fazer isso. Por exemplo, inclusive essa bolinha, eu posso inclusive propor o seguinte problema para essa bolinha. Vamos imaginar que a bolinha é meu pendrive aqui. Eu vou pegar esse pendrive, andar com ele até aqui no cantinho da tela, depois eu vou voltar com ele aqui por baixo e vou dar mais uma volta aqui e vou parar ele no mesmo lugar que eu cheguei. Eu quis fazer isso por quê? Porque eu tô só eu aqui na sala aqui com o computador e quis fazer uma doideira aqui. Então olha só, essa bolinha vai sair daqui, do ponto 1, vai chegar no ponto 2 e vai voltar, ó, a setinha aqui está ao contrário, vai voltar até o ponto 1 de novo. E aí? A gente quer relacionar energias. A gente, inclusive, podia fazer uma outra coisa mais doida ainda. Eu podia sair daqui de Florestal, ir andando aqui, ó, passar por esse caminho aqui, ó, por esse caminho aqui, por essa trajetória aqui, passar por Brasília, Palmas, Maranhão, Piauí, Ceará, chegar aqui em Natal. Fico lá um tempo, como um camarão, depois eu volto aqui, ó, pelo litoral, chego em Florestal de novo. Por que não? São dois caminhos diferentes. Bacana, eu quis fazer esse tipo de situação. E levando meu pendrive. Estou levando meu pendrive. Eu saí desse ponto aqui, levando esse pendrive. Andei com esse pendrive para cima e para baixo, subi morro, desci morro. E fui andando, e beleza. E o que a gente quer? A gente quer calcular o trabalho. A gente quer calcular tanto o trabalho realizado pela força gravitacional, quanto o trabalho realizado por mim, Léo, que estou levando esse pendrive aqui. Vocês acham que eu, Léo, saindo daqui de Florestal, fazendo por esse caminho todo aqui, até Natal, voltando, vocês acham que o trabalho que eu ia fazer nesse caminho todo aqui, e voltando com o pendrive para o mesmo ponto que eu larguei, que eu comecei essa viagem minha com o pendrive, vocês acham que o trabalho que eu fosse fazer ia ser nulo? Ou que o carro que eu ia estar dirigindo, por exemplo, ia ser nulo? Acho que não, né? Porque eu ia demandar energia, tanto é que eu ia ter que me alimentar, ia ter que me hidratar. Hidratar é sempre bom. E não ia ser nulo o trabalho que eu ia fazer. Só que o trabalho da força gravitacional acontece uma coisa diferente. É claro que aqui eu vou me limitar a não analisar efeito de maré. A gente não vai analisar efeito de maré para essa disciplina aqui. Efeito de maré não entra aqui. Beleza? Então, efeito de maré ocorrendo nesse pendrive aqui, a gente vai descartar isso. Então, olha só, o que é trabalho? Eu estou saindo aqui do ponto 1, seria aqui ó, de Florestal até Natal. E eu quero analisar o trabalho realizado pela força-peso. É isso que eu quero analisar. O trabalho da força-peso para sair aqui desse ponto 1 e chegar até nesse ponto 2 é dado por isso aqui. Ó. É dado por esse camarada aqui. Ó. Ah, Léo, a força-peso é constante, isso aqui, mas vamos pegar ela geral. Então, o trabalho para sair do ponto 1 e chegar até o ponto 2 é dado por isso aqui, integral de F escalar ds. Definição de trabalho mais geral que a gente tem. Beleza? Até aí tudo bem? Anotado? Tá anotado aí?
Tá anotado aí. Eu acho que é aqui que eu tenho que apontar. Ó. Essa parte que eu tenho que anotar isso aqui. Então, beleza. Só que aí eu não só saí do ponto 1 aqui de Florestal, eu cheguei em Natal e voltei para Florestal, certo? Ó, cheguei em Natal e fiquei lá. Eu voltei para Florestal. Não quis ficar na praia, não passei protetor solar direito, quis voltar para Florestal aqui. Então, eu saí do ponto 1, levei meu pendrive aqui até o ponto 2, voltei aqui para o ponto 1, voltei para esse camarada aqui. Então, o trabalho para eu sair daqui do ponto 1 e chegar até o ponto 2 é dado por essa equação aqui. E o trabalho para eu sair do ponto 2 e chegar até no ponto 1 é dado por essa equação aqui. Então, aí bacana, não estou falando nada demais. Isso aqui tudo a gente já tinha visto. Mas acontece uma coisa interessante. Para algumas forças, não vai ser a minha força, porque a minha força não tem esse tipo de atributo, mas para algumas forças da natureza, acontece que o trabalho realizado por essa força para sair do ponto 1, chegar até o ponto 2, é igual ao trabalho para sair do ponto 2 e chegar até no ponto 1 aqui. É idêntico o trabalho para sair do ponto 1, chegar no ponto 2, sair do ponto 2, chegar no ponto 1. O trabalho realizado nesse ciclo completo aqui é nulo. O trabalho para algumas forças acontece. Então, olha só, se isso acontece para algumas forças, para alguns campos vetoriais, se acontecer do trabalho, e vocês estão vendo que agora, nesse momento que agora, eu nem estou falando de Florestal, Natal, não. Isso aqui é geral. Para eu sair desse ponto 1, e chegar até no ponto 2, se eu calcular o trabalho realizado por alguma força, tem alguma força atuando no meu pendrive aqui, eu quero calcular o trabalho realizado por essa força nesse pendrive para sair desse ponto 1 e chegar até o ponto 2, e depois para sair do ponto 2 e chegar no ponto 1. Se eu fizer isso para qualquer caminho que eu quiser calcular, para qualquer caminho, então se o trabalho realizado por essa força que eu estou querendo analisar, se o trabalho realizado para sair desse ponto 1 e chegar até o ponto 2 foi igual em módulo ao trabalho para sair do ponto 2 e chegar no ponto 1, independente de qual caminho que eu pegar, eu podia pegar esse caminho verde aqui, eu podia pegar aquele caminho com loop, independente de qual caminho que eu pegar, a gente diz que essa força ela é conservativa. Então, para a gente aqui nessa disciplina, ou nesses vídeos, vai valer isso. Uma força conservativa quando o trabalho realizado por ela vai depender do caminho que a gente toma. Independente do caminho que a gente toma, a gente sabe calcular o trabalho e ele é dado por uma formuleta dessa forma. Tá beleza? Isso a gente vai calcular nos próximos vídeos. Tá certo? Para ser um pouco mais rigoroso, a gente diz o seguinte. Essa força F, na verdade, a gente pode falar isso para um campo vetorial, para ser mais geral, a gente fala que essa integral com a bolinha aqui no meio, isso aqui tem um nome, isso aqui chama integral de linha. A integral nesse caminho fechado aqui, ó, a integral para sair de 1, vir até 2 e voltar até 1 de novo, isso aqui é integral de caminho fechado, tá certo? Aqui faltou um Czinho aqui embaixo, mas já está dando para entender. A integral desse campo vetorial, dessa força F, nesse caminho fechado aqui, ela tem que ser nula. E, portanto, essa força F aqui, ela pode sempre ser escrita como sendo o gradiente de um potencial. A gente vai voltar nisso aqui mais para frente, mas numa outra notação, mas a gente vai voltar nisso aqui lá mais para frente quando a gente for falar de gráfico de curva de energia potencial. Então, olha só, se a integral dessa força F nesse caminho fechado aqui for nula, essa força F sempre pode ser escrita como sendo um gradiente de um potencial e a gente diz que essa força F ela é conservativa, ou que esse campo vetorial ele é conservativo. Isso aqui é só um detalhe mais rigoroso para quem for da matemática ou tiver essa tendência mais matemática. Mas para a gente vai estar valendo isso aqui. Ó. Se o trabalho realizado por uma força for independente do caminho, e se eu sair de um ponto e ir para outro ponto, se eu pegar meu problema aqui num estado, for para um outro estado e eu saio de um estado 1, vou para um estado 2 e depois retorno para o estado 1 de novo, o trabalho realizado por essa força ele é nulo. Tá certo? O trabalho total realizado por essa força ele é nulo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu pego esse pendrive nesse ponto aqui, eu pego esse pendrive e ando com ele até aqui, volto com ele até aqui e chego no ponto que ele saiu. Se eu calcular para alguma força que está atuando nesse pendrive, se eu calcular o trabalho realizado por ela e der zero nesse caminho fechado aqui, ó, significa que essa força ela é chamada de força conservativa. E a gente tem dois exemplos importantes nesses vídeos nossos de força conservativa. Então, para os nossos estudos, isso aqui é um resumão, né? O trabalho realizado por forças conservativas independe do caminho percorrido. Só depende dos pontos inicial e final. Só isso vai depender. O trabalho só vai depender dos pontos inicial e final. O trabalho total realizado por uma força conservativa para realizar um caminho fechado é nulo.
Foi isso que eu acabei de dizer aqui agora. E a gente sempre pode associar uma energia potencial a uma força conservativa. Isso aqui também é uma regra geral. A gente sempre pode associar uma energia potencial a uma força conservativa, sendo que a variação dessa energia potencial é menos o trabalho realizado por essa força conservativa. Isso aqui é a definição de variação de energia potencial. Então, a variação de energia potencial é dada por menos o trabalho realizado por uma certa força conservativa. Certo? Então, para esses vídeos aqui, as forças conservativas que a gente vai trabalhar são duas. Duas forças conservativas apenas. A força gravitacional e a força elástica. São essas as forças conservativas que a gente vai trabalhar nesses vídeos. Então, esse aqui, de repente, vocês dão uma pausa aí. Ó. Não pausou não, fui eu que fiz uma estátua aqui. E esse aqui é um resumo importante desse vídeo. O trabalho realizado por forças conservativas independe do caminho percorrido. Se eu calcular no ciclo fechado para forças conservativas, o trabalho total é nulo. A gente sempre pode associar uma energia potencial a uma força conservativa. A variação de energia potencial é dada por essa formuleta aqui. E as forças conservativas que a gente vai trabalhar é força gravitacional e força elástica. E aí eu vou voltar lá naquele exemplinho da bolinha subindo. Vocês lembram lá como é que a gente lia esse problema? A gente lia assim, o nosso sistema é só a bolinha. E a Terra está atuando nessa bolinha com a força gravitacional. Agora a gente vai ampliar um pouco. A gente vai falar assim, o nosso sistema não é mais só a bolinha. O nosso sistema é a bolinha e a Terra. Por quê? Porque a força que a Terra exerce nessa bolinha é uma força conservativa. Então a gente vai falar assim, o nosso sistema agora é a bolinha mais a Terra. E quais quantidades que a gente vai querer analisar? Se antes as quantidades que a gente estava analisando era a energia cinética da bolinha e o trabalho realizado pela Terra sobre a bolinha, agora a gente vai analisar a energia cinética da bolinha e a energia potencial do sistema Terra mais bolinha. Aqui seria o sistema Terra mais bolinha, o sistema completo. A gente vai mudar um pouco o tipo de leitura que a gente vai fazer nesse problema, mas o problema continua o mesmo. Mas esse jeito de tratar o problema vai facilitar bastante a gente. Por exemplo, nesses problemas do moleque aqui na rampa ou do pêndulo. Esses problemas aqui acabam se tornando mais fáceis da gente resolver algumas coisas dele. O pêndulo ele acaba sendo um problema um pouco mais complexo por causa de oscilações, mas só que várias coisas do pêndulo a gente pode tirar só analisando essa questão de energias potencial e energia cinética que estão atuando nesse camarada aqui, certo? Então fica assim, essa primeira parte de conservação de energia, a mensagem é: algumas forças da natureza, elas têm esse atributo que se você calcula o trabalho realizado por elas num ciclo fechado, ele é nulo. No ciclo fechado, isso é importante, o trabalho é nulo e esse trabalho ele independe da trajetória do caminho percorrido. Essas forças a gente dá um nome para elas, são forças conservativas, e a essas forças a gente pode atribuir uma certa energia potencial. Então basicamente é isso, ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas tá beleza. Um grande abraço, falou, tchau.